Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui retomando as atividades, tá? Estou de volta aqui. Estou de atestado médico, tá com cálculo renal, tive que passar por cirurgia, sofri demais no pós-operatório, mas enfim. Hoje vamos falar sobre estudo de gás. Vamos terminar aqui a frente B, para deixar claro aqui antes de a gente começar a aula. Analisando aqui o material de vocês, nós mesmo com essa uma semana que eu fiquei afastado, nós não atrasamos o material, tá? Nós estamos até relativamente adiantados. Então hoje já termina a frente B e já começa a frente C, né? Então assim, a gente está relativamente aí tranquilos, tá? Relativamente tranquilos, tá? No próximo semestre, ali em agosto, a gente vai ter que tentar forçar um pouquinho para fazer um livro a mais. E aí lá no final do ano fazer mais outro livro a mais, porque a gente precisa fazer 6 livros, né, durante o ano. A gente até agora concluiu 2 em 2 bimestres, então a gente vai ficar 4 livros pro segundo bimestre, pros 2 últimos bimestres, né? Mas não se preocupe, isso aí é coisa tranquila para a gente poder conseguir avançar. Hoje a gente termina a frente B e na próxima aula já começa aí a frente C, tá? Tranquilos? Então eu estou no módulo B08 falando sobre estudo dos gases, tá? Aqui vem falando, nas aulas passadas nós falamos aí sobre a propagação do calor, falamos sobre efeito estufa, né? Tivemos até aí no Café com Ciência só sobre efeito estufa, tá? Achei importante isso, né? E depois, agora a gente está falando sobre estudo dos gases, né? Que chama de gases perfeitos, tá? Alguns materiais trazem com esse nome de gases perfeitos. Então, aqui vem falando sobre os estados da matéria no começo. Então, vou até abrir aqui o material para mostrar para vocês. Ó. Aqui no começo vem falando sobre alguns estados da matéria, né? Por exemplo, no caso do sólido, você tem as moléculas bem próximas umas das outras. Então, você tem uma forma muito bem definida do objeto, né? Você tem uma forma definida. Você tem um volume muito bem definido, né? Na água, você já tem um volume um pouco variável. Na água, no líquido, na verdade, né? Você tem aqui um objeto um volume um pouco variável, né? Mas você tem também uma forma totalmente variável, tá? Já quando você tem o gás, você já tem altamente volátil, tanto o volume quanto o formato, né? E quando você ainda tem algo ainda mais quente, você tem o plasma, que é um gás ionizado, ou seja, ele é um gás altamente energético, tá? Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o Sol, a superfície do Sol, ele não tem superfície, obviamente, né? Mas onde seria a superfície do Sol, ele é feito de plasma, tá? Então é um gás hidrogênio altamente ionizado, tá? Então a gente chama de hidrogênio altamente energético, né? É a mesma coisa que plasma. Então tem as TVs de plasma, na verdade um objeto altamente energético, tá? Isso não quer dizer que ele está extremamente quente, mas isso quer dizer que ele está extremamente energético, tá? No caso do Sol, ele está extremamente quente e extremamente energético, tá? Então é isso que nós chamamos de plasma, tá? O plasma seria mais um estado da matéria, tá? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas não existem só esses estados da matéria. Lá no ensino superior, para quem for seguir carreira na área de exatas, na área de engenharias, né? Vai ter muito esse estudo de estados da matéria, estudo de resistência, vai seguir para esse lado. E nós temos outros objetos, né? Em outros estados da matéria. Por exemplo, que estado que você julga que está o vidro? O vidro, todo mundo acredita que ele está em estado sólido, né? Errado. O vidro ele foi catalogado há 2 anos atrás como um outro estado da matéria chamado de sólido amorfo. O que seria esse sólido amorfo? Alguns estudos das universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos em conjunto descobriram que o vidro ele escorre com o passar de muitos anos. Como assim, Roberto? Eles perceberam o seguinte, ó. Vamos aqui para a lousa para te mostrar. Vamos aqui para a lousa. Eles perceberam o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, a parede da catedral. A catedral de igrejas bem antigas, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, aqui seria
a parede da catedral, né? Aqui seria a outra parte da parede da catedral aqui, ó. Certo? E o de azul vai ser o vidro, né? Não existem aquelas janelas, aqueles de vidros, aquelas coisas bonitas e tal. Então, aí, o que eles perceberam? Alguns vidros estavam mal colocados por causa da época, muito pesado, o vidro muito grosso. Eles perceberam o seguinte, ó. O vidro estava assim, ó. Ele estava um pouquinho faltando aqui, ó. Faltando um pouquinho aqui, né? E passando um pouquinho aqui, né? Obviamente que era essa a configuração, do jeito que você está vendo aqui agora. A gente fez um corte na parede, né? Era essa a configuração que você esperava. Mas o que eles descobriram? Eles descobriram que não é isso que acontece. Na verdade, aqui começa a ter uma falha aqui, ó. Aqui tem uma falha, ou seja, é como se não existisse nada aqui. Ou seja, você vem aqui, ó. Ó, é como se fosse assim, na verdade. Quer ver? Deixa eu pôr aqui a nossa borracha. Como se fosse assim, ó. Então aqui ele começa a faltar alguma coisa aqui. E aqui embaixo, ó. O que você vai ter aqui embaixo, ó? Você vai ter que o vidro, ó, ele vai sobrar aqui embaixo. Olha que loucura. Olha como é que está a configuração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa parte aqui do vidro, essa parte que ficou aqui, ela escorreu. Oh, mas quem escorre é líquido, não é sólido, né? Só que isso aconteceu no decorrer de 500, 1000 anos, né? Ou seja, é um processo muito demorado, muito lento. Isso quer dizer que na natureza macroscópica ele se comporta como sólido e na microscópica a longo tempo se comporta como líquido, né? O vidro. Quem diria? O vidro, né? Ou seja, ele foi catalogado como sólido amorfo. Tá? Uma nova categoria aí, ou seja, um novo estado da matéria. Só por curiosidade mesmo, aqui só para a gente contextualizar, para vocês saberem que não existe só sólido, líquido e gasoso. Existe o plasma, existe esse sólido amorfo, existem outros estados intermediários da matéria. Vocês vão estudar isso lá no ensino superior, tá? Isso aí é só para você ter uma ideia de que sim, existem outros estados da matéria além do sólido, líquido e gasoso. O plasma é um deles, tá? Deixa eu apagar aqui nossa lousa. Vou apagar aqui a lousa. Opa. Nós estamos na segunda série agora, né? Deixa eu só apagar aqui. Opa, segunda. Aí. Ixi. Aí, beleza. Quase que eu deixo primeiro ali, hein, gente? Então vamos lá. Gente, o que é isso? Então, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Vamos voltar aqui pro material. Aqui, beleza. Então, seguir são os estados da matéria. E o gás é um dos estados da matéria, né? Só que o gás ideal, ou seja, o gás teórico, o que é esse gás teórico? É um gás ideal, digamos assim, né? Um gás perfeito, né? Ele possui algumas características particulares. Não existe interação gravitacional entre as moléculas, ou seja, a força gravitacional é desprezada. As colisões das moléculas são perfeitamente elásticas. O que é isso? Você tem uma conservação da energia cinética do sistema. As moléculas apresentam movimentos aleatórios e velocidades que dependem do valor da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais desorganizado tem no caso o gás, ou seja, a entropia do sistema, essa desorganização, essa bagunça do sistema. Na física nós damos o nome de entropia, tá? Então é isso que está querendo dizer, tá? Quanto maior a bagunça do sistema, quanto mais desorganizados, com velocidades aleatórias tiver o gás, né? Maior a entropia, maior a temperatura. A entropia, a temperatura, a energia interna estão diretamente ligados à temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, maior a entropia, maior a energia interna. O volume de cada molécula é desprezível quando comparado com os espaços entre elas, ou seja, o tamanho dela não interfere no cálculo, é isso que eu quis dizer, tá? Basicamente seria isso. Aí vem falando das transformações gasosas, aqui é que começa as fórmulas, né? Gente, vamos lá. Você tem algumas transformações, por exemplo, a isocórica, que também é chamada de isométrica ou isovolumétrica, é aquela que tem volume constante, tá? O que é isso? Veja bem, gente, a fórmula geral é o seguinte, ó.
pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final. Essa é a fórmula geral. Se você quiser usar essa fórmula que está falando aqui, você pode usar a isocórica, né? Mas se você souber que é volume constante, você pode vir aqui, por exemplo, ó, simplificar os volumes e vai cair naquela mesma fórmula. Ó. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Então, se você for analisar, ó, olha lá, é a mesma fórmula. Tá? Aí tem a transformação isobárica. O que é isobárica? É a transformação a pressão constante. Então, se você vier aqui agora, ó, em vez de cortar o volume, cortar a pressão aqui, você vai ter essa fórmula que ele passou aí, ó, que é volume inicial sobre temperatura inicial, que é igual a volume final sobre temperatura final. E por último, né, você tem aqui mais uma transformação, ó, que é a transformação isotérmica, né, que é a temperatura constante. Então, se você quiser uma transformação a temperatura constante, ó, você vem aqui, ó, simplifica a temperatura. Então, você vai ter a fórmula, ó, pressão inicial, volume inicial, que é igual a pressão final, volume final. Ou seja, nesse caso, gente, nesse caso aqui, você tem uma transformação com temperatura constante. Então, na verdade, eu não recomendo você decorar cada uma delas. Não precisa. Agora, você precisa sim decorar essa aqui. Ó. Essa aqui você precisa decorar. Tá? Então, memorize apenas essa aqui que eu coloquei de colorido aqui. Essa é a mais importante. Tá? Através dela sai todas as outras. Você não precisa saber as outras, precisa saber só essa. Se o exercício falar, a transformação é isotérmica, você vai lá e simplifica a temperatura. A transformação é volume constante, vai lá e simplifica o volume. Então, seja esperto, né? Decore apenas essa fórmula maior aí, essa primeira que eu passei para vocês. E as outras vêm naturalmente, tá bom? Seria essa dica para vocês aí. Depois tem, por último, para a gente finalizar a aula de hoje, nós temos a equação de Chaperon, né? Que é a famosa PV igual a nRT. Gente, todo gás perfeito, todo gás que respeita as leis dos gases perfeitos, elas seguem só duas fórmulas. Ela segue essa fórmula aqui, tá? Essa aqui e essa. Só tem essas duas fórmulas para vocês usarem no exercício que eu vou passar para vocês. Então, você vai analisar. Ah, tem número de mols? O que é o número de mols aqui, gente? Ó, aqui, o número de mols é esse N aqui. Ó. Esse é o número de mols. Essa aqui é a constante universal dos gases. Esse T é a temperatura, V é o volume e V é o volume e P é a pressão. Você vai analisar. O exercício forneceu mols, constante universal dos gases, não sei o que lá. Usa essa aqui. Ah, não, o exercício forneceu pressão, volume, temperatura, usa essa outra aqui, certo? Só tem essas duas formas para vocês usarem em todos os exercícios. Os gases vão se comportar de acordo com essas duas equações. Só isso, mais nada. O que eu quero que vocês façam para mim? Apenas os exercícios da página 172. Então, o que eu quero de vocês? A página 172. Façam para mim a página 172 e posta aqui no Classroom as atividades da página 172. Gente, cuidado, tem gente que não está entregando as atividades no Classroom. Eu preciso dessas atividades para lançar para essa de vocês. Vou fechar os diários agora. Essa semana estou um pouco atrasado, né? Porque eu fiquei afastado. Mas essa semana eu vou finalizar os diários do ensino médio. Então eu preciso, quem não entregou, não tem problema em entregar atrasado, não importa. Eu deixo para vocês entregarem, mas não deixem de entregar, tá? Entreguem até quarta-feira, porque quinta-feira em diante eu estarei fechando esses diários. Então, por favor, quem não entregou, está devendo alguma daquelas atividades, entregue, senão vai ficar com falta, tá? É melhor entregar atrasado do que não entregar. Se entregar atrasado, não vou pôr presença. Se não entregar de jeito nenhum, vai ficar com falta. Infelizmente, tá bom? Lá no Classroom tem tudo registrado. Então eu conto com a colaboração de todos vocês para o bem de vocês, tá? Gente, tem novidades vindo por aí.
Tá? Em breve nós vamos aí, a Luísa e eu tivemos aí uma ideia fenomenal. Tá? Nós vamos ter um evento gigantesco dia 24. Tá? Estamos esperando apenas sair a arte oficial, né? O cartaz oficial de divulgação para passar para vocês. Vai ser um evento topíssimo. Eu gostaria da colaboração e da participação de todos. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui.